vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um boletim informativo no Alô INSS, o seu canal de notícia previdenciária. Você aposentado e pensionista, presta atenção, porque o Senado aprovou, muita gente duvidou. Acabo de trazer novas notícias e é uma surpresa muito boa que vai beneficiar muitos aposentados, muitos pensionistas. E eu acabei de receber essas duas informações maravilhosas e vou compartilhar aqui hoje com vocês. No total, teremos aqui 5 notícias importantes para você. Nós também temos aí novidades com esse novo decreto de situação de emergência no Brasil e vai ter novidade boa para quem é aposentado, para quem é pensionista também. Eu quero atualizar você para você não ficar de fora dos seus direitos e você entender a informação para que você possa aí garantir, né, os direitos existentes. Então, fica comigo até o final do vídeo. Antes de eu trazer a primeira notícia, eu gostaria de saber de você, que você comente aqui para mim, né? Com o auxílio 600 que o Bolsonaro aí pretende aprovar para a galera do Auxílio Brasil, segundo aí pesquisas, ele conseguiu subir 9 pontos. Você votaria no Bolsonaro pelo Auxílio Brasil de R$600, por um auxílio temporário? Você vota no candidato por auxílio temporário ou não? Você analisa outras coisas para votar no candidato? Vai comentando aí para mim, porque muitas pessoas, né, a mídia, todo mundo essa semana tá pegando firme nessa parte, porque tá mostrando o quanto é possível manipular as candidaturas, as eleições, o voto. Então a gente queria entender se isso também funciona com o aposentado, com o público mais adulto, né, com o público aí da terceira idade. Então vão comentando aí pra gente poder entender isso, né, e até isso serve como campo de pesquisa, até em discussões dentro do Congresso. Então você nos ajuda muito quando você informa a verdade, a realidade sobre sua opinião. Então comenta aí, você também muda o seu voto por uma questão de benefício temporário ou não? O candidato teve 4 anos para fazer muitas coisas. Se o candidato, há 3 meses antes da eleição, decidir fazer alguma mudança, dar um benefício, isso para você é capaz de mudar o seu voto? Ou você não analisa só os últimos acontecimentos? Você analisa um contexto. Como que é essa questão aí para você aposentado e pensionista nas eleições? Vão comentando, enquanto vocês comentam, eu vou trazendo as atualizações, as informações para vocês. Quem é a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. O Alô INSS é um canal de informação, orientação previdenciária, tudo relacionado aos direitos da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, do aposentado, pensionista, servidor público. A gente traz aqui para vocês em vídeo, tá? Então todo dia tem vídeo novo no canal. Além de trazer as atualizações, né, o que está ocorrendo no dia, que pode trazer algum impacto para você, para o seu bolso, a gente traz informações também que estão na lei, informações, ó, leis antigas, que tem muita gente que nem conhecia. Quer ver uma lei que muita gente não conhecia, até conhecer esse canal aqui? Lei 10835. Anota aí para você pesquisar depois, porque a Lei 10835 é a lei do Renda Básica Universal. Existe aí há muitos anos, foi aprovada em 2004 pelo Lula na época, só que nem Lula, nem Temer, nem Dilma, nem Bolsonaro, ninguém cumpriu a lei. Lei 10835, ela fala da lei do Renda Básica Universal. Essa lei diz que todo cidadão brasileiro, ou todo residente há pelo menos 5 anos no Brasil, possa ter uma renda básica do governo, independente da sua situação financeira. Você pode ser rico, você pode ser o Silvio Santos, você pode ser pobre, você pode ser aposentado, não importa. O que importa é que você viva 5 anos no Brasil. Se for o seu caso, você tem direito a uma renda básica digna para você sobreviver. Essa lei foi aprovada na época, foi criado o projeto de lei pelo Suplicy, aprovado pelo Lula na época, porque queria erradicar a pobreza. E países igual a da Europa mesmo, os países mais evoluídos, já possuem programas de renda básica universal que funcionam muito bem. E aí o Brasil, na época, decidiu também aprovar. Só que ninguém executou a lei. Tanto que, olha só, aposentado só recebe aposentadoria, pensão, a mesma coisa. Então, cadê o renda básica? Né? Cadê? Não tem. Então, o STF, na pandemia, condenou o governo a implantar o renda básica, mas não começa com todo mundo. Porque senão haja dinheiro. O governo não fez nenhum plano de preparação. A lei tá lá e ninguém nem se preparou para ela. Então, ele falou, olha, como a lei existe, você tem que executá-la. E aí o plano começar com o pessoal de extrema pobreza. E tem que fazer um plano de governo
né, para alguns anos, talvez daqui 15, 20 anos, todo mundo que tenha direito possa receber, né? Então essa lei do renda básica existe, muita gente não lembrava, não conhecia. Você conhecia? Comenta aí para mim. Você conhecia a lei do renda básica universal, lei 108/35? Você sabia disso? Que você tem direito pela lei a uma outra renda para complementar aí? Porque é a lei do renda básica, só que ninguém nunca te contou, ninguém nunca cobrou o governo e o governo nunca implantou. Uma lei existente, está no Diário Oficial da União, desde 2004 assinado. Então, leis existem e tem leis que são cumpridas. Essa do Renda Básica Universal não é cumprida. E por isso o STF teve que intervir. Mas tem outras leis que são cumpridas e que a pessoa não consegue ter ela porque não sabe. É o caso do desconto em conta de luz, da tarifa social de energia elétrica. Quantas pessoas aposentadas e pensionistas a gente ajudou a ter esse desconto na conta de luz de até 65%? E se bobear, até hoje tem pessoas que ainda não sabem, mesmo assistindo aqui o canal. Então a gente sempre reforça leis, outros direitos que vocês possam ter acesso. Então é importante você se inscrever no canal para não perder conteúdo. Aqui embaixo, botão inscrito, inscreva-se em vermelho. Clica nele e estará inscrito. Tudo bem? Deixa o like no vídeo, compartilha o vídeo e bora lá. Já vamos falar da atualização do salário mínimo. Né, o reajuste de salário mínimo com a lei de diretrizes orçamentárias, né, que está em votação, aprovação essa semana. O Congresso se reuniu para definir um novo valor do salário mínimo e teve muito debate, tá? O Congresso, ele, nesse reajuste que foi proposto, né, que tenta mudanças na lei de diretrizes orçamentárias, eles preveem aí um salário mínimo de, no mínimo, 1.294. Mas já mudaram a versão, porque com a base na inflação como aumentou, o acumulado seria R$ 1.310, né? E um déficit de 65,9 bilhões de reais em 2023. A medida, ela tenta alterações no Fundo de Desenvolvimento Científico e também tecnológico, pessoal. Então, assim, o Congresso está debatendo o aumento do novo salário mínimo, mas sem aumento real de novo. Se a gente não pressionar, se a gente não cobrar e se a gente permitir que eles façam do jeito que eles querem, a gente vai continuar tendo um salário totalmente defasado, que não ajuda você a aumentar o poder de compra e que vai deixando você numa situação cada vez mais difícil, principalmente quem já é aposentado e pensionista, porque o idoso, a pessoa com deficiência, ele acaba tendo uma dificuldade em entrar no mercado de trabalho. Então, para ele conseguir complementar a renda, é muito mais difícil do que uma pessoa que é mais jovem ou do que não possui deficiência, né? O mercado acaba pegando essas pessoas e deixando o idoso, a pessoa com deficiência de lado. E isso é grave. Então, o governo ele tem que reconhecer isso, analisar, trazer um sistema de igualdade e criarem medidas eficientes que possam trazer dignidade a todas as pessoas e não só o grupo que eles querem, né? Então a gente pede aí aos deputados, aos senadores, ao presidente da República que possam avaliar essa situação e trazer um salário mínimo digno ao povo brasileiro, porque o povo tá só sofrendo, né? Então, o governo dentro da lei de diretrizes não tem aumento real, tá? A proposta ainda também estão colocando regras, colocaram as regras, né? Aprovaram a lei de diretrizes orçamentárias com a emenda de relator não sendo o mais obrigatório, né? Tiraram, porque eles estavam querendo colocar que tinham que aprovar emendas de relator. Relator é deputado, já aprova as emendas de deputado. Para que aprovar mais emenda para ele? Né? Isso daí é complicado, né? Então, eles tiraram, porque gerou uma repercussão muito grande, negativa para o lado deles, mas para os demais servidores públicos o texto não trouxe nenhuma citação, só trouxe uma previsão de correção salarial para policiais federais e do Distrito Federal, e a proposta aí, né, ela pode sofrer ainda novas alterações, eles ainda vão terminar de discutir ela dentro desse ano, mas já foi aprovada aí uma boa parte, né? Então vocês precisam entender e a gente tem que cobrar. Agora, antes de eu trazer a boa notícia, eu quero falar para vocês aqui também a dúvida de um inscrito do canal, tá? Tem uma inscrita aqui do canal maravilhosa que deixou uma dúvida, que é a Aparecida Cupertino. Aparecida, beijo grande para você, obrigada, viu, pelo envio da sua dúvida. Ela disse o seguinte, que a Taia, que tá falando pelo usuário da Aparecida, mas é o José Celestino dos Reis. José Celestino dos Reis, tudo bem? Sua dúvida foi escolhida aqui para ser respondida hoje.
E o José Celestino disse que tem 51 anos, ele é viúvo recente, ele conta apenas com o salário mínimo de pensão por morte da primeira esposa. Ele falou que paga o INSS como autônomo a 11% do salário mínimo. E há 10 anos ele faz isso, né? E ele tem diabetes, tem pressão alta, e ele gostaria de saber quanto tempo ele ainda tem que continuar pagando para ele se aposentar. Porque se for demorar muito, ele vai parar de pagar, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês. Ele falou também que ele teve um tempo na roça, mas ele não tem como provar mais. E aí eu quero falar o seguinte, José Celestino, eu vou te explicar aqui a regra no geral, mas o seu caso individual tem que ser analisado. Por quê? Você falou que fez trabalhos na roça e não tem como provar. Às vezes você tem, você só não sabe as formas. Por exemplo, uma testemunha, fotos da época, tudo isso serve como prova, tá? Então, às vezes, é necessário você buscar uma ajuda de um profissional, que é um advogado previdenciário, que possa analisar de fato os seus casos, que possa analisar todo o seu histórico, inclusive de doenças, né? Como você disse que tem pressão alta, tem diabetes, para ver o que consegue fazer aí dentro do processo de aposentadoria. Mas falando dentro do geral, do que você perguntou, você contribui como autônomo com o salário mínimo, né, há 10 anos. Então, você tem 51 anos de idade. Como que seria para você se aposentar hoje quem é MEI, tá? O MEI, que é o microempreendedor individual, que é o autônomo, igual o caso do nosso querido inscrito, né? O que é preciso fazer para ter a aposentadoria? Então, para você se aposentar, você precisa fazer uma contribuição, né? Ele hoje já contribui como autônomo, na verdade. E o autônomo, ele paga aí 11% do salário mínimo. Então, ele vai dar direito a uma aposentadoria no valor de um salário mínimo. Só que para ele se aposentar, ele tem que atender as regras de idade aí também, né? Então, você precisa atender as suas regras de idade, que eu vou trazer aqui agora, e de tempo de contribuição, para você saber aí se você falta muito ou falta pouco, né? Dependendo do tempo que você quer continuar pagando ou não, para você se aposentar. Então, como que funciona com a base na lei, tá? Você tem direito à aposentadoria por idade ou por invalidez, porque você faz contribuição, e a idade mínima exigida por lei é de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Então, se for aposentar por idade, no seu caso, né, você tem 51 anos, certo? Então, teria aí mais 14 anos de contribuição para você poder conseguir se aposentar por idade, tá? Além da idade mínima, é preciso ter pelo menos 180 meses de contribuição, que é equivalente a 15 anos. Então, se você contribuiu aí com 10 anos, falta 5 para você finalizar o tempo de contribuição, né? Se você deseja se aposentar antes por tempo de serviço, você pode complementar a sua contribuição. Então, é possível você pagar um valor a mais, se você tivesse condição. Então, tudo vai depender da sua condição financeira. E aí, essa contribuição vai depender da faixa e você saber os valores que pode se aposentar. Por isso que o ideal é você ver um advogado para te ajudar e montar, porque senão o vídeo ficaria muito extenso, a gente ficaria aqui horas para poder montar toda essa tabela para você. Mas só para poder te explicar, tá? Então você tem que ter idade de 65 anos e 15 anos de contribuição. Hoje você tem 51 anos e você tem 180 meses, você tem 10 anos de contribuição. Falta 5 anos então, porque tem que ter pelo menos 15 anos. Tá joia? Então essas são as informações aí, eu espero que possa ter te ajudado, mas igual eu falei, às vezes você consegue uma contribuição especial, né, se aposentar com aposentadoria especial, tem que ver muito sobre esse seu trabalho na roça que você citou, porque às vezes tem como você provar e você só não sabe. Então, busque uma ajuda profissional para que o advogado possa olhar com calma o seu caso, analisar a fundo, porque às vezes dá para fazer alguma coisa e você se aposentar antes. Mas a regra geral é essa que eu acabei de trazer. Beleza? Nova informação agora. Eu vou trazer aqui uma informação muito boa para vocês, pessoal. Eu vou falar sobre o Senado. O Senado fez 2 aprovações maravilhosas para vocês, tá? A primeira é que o Senado aprovou o novo cartão benefício. Então, a MP 1106, que inclusive, né, vai passar por nova promulgação. Eu acredito que entre hoje ou amanhã possa acontecer alguma promulgação por parte do presidente. Mas o empréstimo consignado aí, né, o Senado aprovou a MP que libera esse crédito para vocês de forma permanente. E aí o que vai acontecer? Quem é aposentado, pensionista, BPC-Loas ou renda mensal vitalícia vai poder fazer o empréstimo consignado
utilizando 35% do salário, tá? E 10% para cartão de crédito consignado. Desses 10%, 5% é para o cartão que já existe, que você já tem automaticamente, e outros 5% é para um novo cartão benefício que você deve solicitar se você quiser, e você pode fazer compra em supermercado, farmácia, e se você não quiser pagar a fatura inteira, ou você não tiver condições de pagar a fatura inteira, né, no final do mês, você pode deixar para abater 5% de amortização por mês do seu salário e é parcelada essa dívida em 84 vezes. Então, esses juros, né, dessa fatura é de 3,06% em média ao mês. Então, é mais alto do que o crédito consignado que você faz e utiliza os 35% do consignado. Mas o Senado aprovou. Para quem queria ir mais a margem de empréstimo, ganhou, né? O Senado aprovou isso para vocês, tá? Um outro ponto também que o Senado aprovou e que foi muito bom, e eu já vou trazer para vocês, é sobre a dedução do valor gasto com aluguel no imposto de renda até o ano de 2027, pessoal. Olha só, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal aprovou um projeto de lei que permite a dedução no imposto de renda dos valores gastos com aluguel de imóveis residenciais por parte de pessoas físicas durante os próximos 5 anos. Nesse mesmo sentido, os proprietários de imóveis terão direito à isenção de 75% sobre o imposto de renda recebido com esses aluguéis. Como o texto tramita em caráter terminativo na comissão, se não houver recurso de senadores no plenário da Casa, o projeto será encaminhado diretamente para análise da Câmara dos Deputados. Em contrapartida, o projeto também dobra a multa para quem não pagar, não declarar, omitir ou falsear o recebimento de aluguéis. Ele passaria a 150% do imposto devido. Se aprovado na Câmara, a regra terá validade até 2027 e a matéria não permite a dedução de gastos acessórios, como taxas de condomínio, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, que é o IPTU, e outros tributos relativos ao imóvel, tá bom? Então, mais uma notícia, 2 aprovações aí que o Senado veio fazendo, só que essa última aí da dedução do aluguel terá que aguardar a tramitação na Câmara dos Deputados também, e a gente vai acompanhar tudo, né? E agora, para finalizar, eu tenho mais uma boa notícia. O governo federal reconhece situação de emergência pelas chuvas em mais 3 cidades do Rio Grande do Norte, tá? Com o novo decreto, subiu agora para 7 o número de cidades em emergência no estado. E isso é importante, pessoal, para conseguir gerar algumas verbas, alguns créditos extraordinários para ajudar essas famílias que estão passando por situações difíceis por causa das enchentes. Serão Parnamirim, Macaíba e Ceará-Mirim. Eles foram contemplados nesse último decreto federal. Um outro ponto, além dos decretos municipais que o governo está aprovando, ele também, através da PEC 15, que foi aprovada ontem, né, pelo Congresso, o Brasil inteiro entrará em estado de emergência pública. Isso pode ser uma porta aberta, uma oportunidade, porque a gente tem o ano de eleição e a gente tem um decreto de estado de calamidade pública, né, de situação de emergência, vamos dizer assim, e que o governo pode abrir alguns créditos extraordinários. E por isso, pessoal, não é questão de populismo, é questão de ajudar os mais necessitados. E os aposentados acabam entrando nos mais necessitados e devem ser ajudados. E isso pode ser uma esperança para a gente conseguir aí aprovar um 14º salário, ou se não conseguir o 14º, que consiga uma outra ajuda para ajudar vocês ainda esse ano. Então a gente está conversando com alguns deputados, assessores através das redes sociais. A gente está vendo se consegue mais algumas informações, como que vai ser nesse período de recesso, que pode ser convocado alguma comissão especial, algo do tipo, para discutir algum projeto. Tudo vai depender de como que vai estar a situação do país. Vocês viram que os casos de coronavírus estão aumentando no Brasil. Muita gente fala que eles não vão trazer os números reais devido às eleições estarem próximas, mas mesmo se os números não estão reais, os novos casos de Covid, pessoal, estão aumentando e muito. Então isso é extremamente grave. A gente precisa se atentar a tudo isso e precisamos cobrar o governo de uma ajuda importantíssima para os aposentados. Tanto que o nome é BA5. Essa é a pior versão
do vírus da Covid que já vimos. Quem disse é um especialista, né? Ele leva o escape imunológico já extenso para o próximo nível e, em função disso, maior transmissibilidade. Olha só, né? E o Brasil registrou 388 novas mortes por Covid. A média móvel está em estabilidade. Então, a gente precisa ver que os casos estão aumentando, o governo precisa reconhecer isso. Foram mais de 72 mil novos casos de Covid em 24 horas. E olha que tá difícil conseguir realizar um teste de Covid, pelo menos aqui em São Paulo, capital. Então a gente vê o quanto que uma quarta onda de Covid pode estar vindo para o Brasil. Especialistas já estão alertando uma possível quarta onda de Covid. Então vamos se atentar, continuar cobrando o governo, ver se a gente consegue alguma ajuda para vocês ainda esse ano. Não vamos desanimar, estamos junto com vocês na luta. Compartilhe esse vídeo, deixa bastante gostei para ajudar outras pessoas a receberem o vídeo, porque o YouTube ele encaminha o vídeo quando você deixa o seu gostei. Então vai deixando o gostei aí para a gente alertar o Brasil inteiro sobre essas novas mudanças, esses novos impactos. Hoje tem live do presidente Jair Bolsonaro, né? Vai acontecer hoje à tardezinha, quase no início da noite, e eu vou acompanhar essa live. Ele provavelmente vai se pronunciar de pontos importantes, tanto da PEC, da aprovação do estado de emergência pública. A gente vai ver se ele vai revelar alguma coisa para aposentado e pensionista, e eu trago um novo vídeo. Então não perca nenhum vídeo do canal, combinado? Deixa o like, compartilha, um beijo, até a próxima.